Oi, gente, boa tarde. Então, aqui a gente está para mais uma segunda aula de monitoria. Então, na primeira aula eu expliquei sobre a farmacodinâmica e nessa segunda aula eu vou explicar sobre farmacocinética. Então, a farmacodinâmica com a farmacocinética, elas estão muito relacionadas uma com a outra. Porque a farmacodinâmica, como eu expliquei na outra aula, é como o medicamento vai atuar no nosso organismo. Já a farmacocinética é ao contrário, como o nosso corpo vai reagir a esse medicamento. Então, por isso que as duas têm essa relação, porque você tem um medicamento e você tem o organismo. Então, quando eles interagem, é a farmacocinética farmacodinâmica. Mas a farmacodinâmica vai visar o medicamento, como ele vai atuar no organismo, e a farmacocinética já visa o corpo e como que ele vai reagir. Aí, dentro da farmacocinética, vai acontecer diversos processos com esse medicamento. Então, desde o momento que o medicamento ele é absorvido até a hora que ele é excretado. Então, aqui a gente tem um esquema que mostra isso, que aqui você tem a ingestão do medicamento. Essa ingestão tem diversas vias, pode ser via oral, pode ser via intramuscular, via subcutânea, aquelas vias que a gente estudou na segunda semana de aula. Então, uma vez que ele é administrado por essas vias, ele vai sofrer um processo de absorção. E aí, essa absorção, ela vai ter a ver, ela vai sofrer influência de pH, esse medicamento, muitas vezes ele vai ter que passar por barreiras até ele ser distribuído. E aí, dentro de barreiras, tem barreiras placentária, tem barreira da mucosa gastrointestinal, tem a barreira hematotesticular. E aí, quando esse medicamento ele passa por essas barreiras, muitas vezes ele vai precisar do auxílio de transportes, que é o que eu vou explicar mais lá na frente, mas aí estou fazendo essa introduçãozinha para entender melhor o que é essa absorção. Depois do processo de absorção, esse medicamento ele vai cair na corrente sanguínea e aí ele vai sofrer uma distribuição em que ele vai agir no local de ação e depois dele chegar no local de ação, ele precisa ser metabolizado. E aí ele vai para o fígado, ele vai ser metabolizado, ele vai sofrer outros processos dentro do fígado e depois, por último, ele vai ser secretado, na maioria das vezes pela urina, mas também ele pode ser excretado pela bile do fígado, pelo suor, e no caso de animais de produção, através do leite, do ovo. Nesse slide eu pus o mesmo esquema, mas de maneira mais ilustrativa, dos processos de absorção, distribuição, metabolização, também chamado de biotransformação, e excreção. Então, a gente vai começar com a absorção. Então, o medicamento, como eu disse, a primeira etapa dele ele vai ser diluído e depois ele vai ser administrado. E aí, a administração dele vai depender do medicamento, qual via vai ser melhor para aquele medicamento. Depois, ele vai passar para a corrente sanguínea, então aqui ilustra o farmaco num capilar, num vaso sanguíneo, e aí a primeira barreira que ele encontra é uma dessas. Então, ele vai encontrar essa barreira e aí ele vai precisar do auxílio de um transporte, e esse transporte vai depender do gradiente de concentração. E aqui a gente vai para a parte de barreiras e depois eu volto no pH, explicando a influência do pH no farmaco. Mas aqui em relação às barreiras. Então, a barreira, tanto a barreira da mucosa quanto da barreira epitelial, ela tem células muito juntas. E quando você tem células muito juntas, é muito difícil a passagem desse farmaco. E eu vou dar um exemplo mais lúdico. Vamos supor que isso aqui eu tenho a mucosa gastrointestinal ou a barreira epitelial. Isso aqui é a constituição dessa mucosa. Ela é cheia de células epiteliais juntinhas. Ó. E aqui eu tenho um farmaco. Esse aqui é o meu farmaco, a gente está aqui, é o meu organismo. Então, o farmaco, ele entrou por alguma via, ele caiu na corrente sanguínea, ele veio viajando e aí ele encontrou a primeira barreira.
Como essas células, elas estão muito juntinhas, é muito difícil que o meu fármaco entrar nessa barreira. Então, ele vai precisar do auxílio daqueles transportes. Então, os medicamentos, eles só vão entrar através de membranas. Já, por exemplo, essa barreira, que as células não são tão juntas, o medicamento, ele entra com mais facilidade. Então, isso só foi para mostrar como essas barreiras dificultam a passagem de substância. Então, a mucosa gastrointestinal, essas células epiteliais são muito unidas, como a gente vê aqui, então é muito difícil. E as barreiras epiteliais, que incluem a córnea, a bexiga, a pele, é o mesmo processo, células muito juntas. E aí, na barreira epitelial, o medicamento ele só vai entrar via celular por difusão, que é um transporte, que eu vou falar depois, de substâncias químicas apolares. E aqui eu pus duas imagens que ilustram isso. Então, aqui a gente tem a pele, a gente vê que as células são muito juntinhas, e aqui é a mesma coisa. As outras barreiras é a hematotesticular e a hematocefálica. A hematotesticular, ela tem o testículo, e aí quando a gente estuda lá na fisiologia, o testículo ele vai ser constituído das células de Sertoli. Essa célula de Sertoli, ela tem junções íntimas, em que ela só permite passagem de medicamentos poucos polares, ou medicamentos apolares, porque eles conseguem atravessar essas membranas por transporte passivo e ativo. A hematocefálica, ela é localizada no cérebro, então no cérebro a gente tem o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, ele precisa de uma proteção de substâncias tóxicas. Então, ele tem essa barreira, que são bem juntinha também, ou seja, ele tem uma permeabilidade seletiva para evitar que substâncias tóxicas entrem. Então, aqui, mais uma vez, tem uma ilustração da barreira hematotesticular, as células bem juntinhas, como ocorre aqui. E aqui é a mesma coisa, as células bem juntas, então é difícil uma passagem. E por último, a gente tem as barreiras placentárias e as capilares. As capilares nada mais é que a barreira hematocefálica, que são essas células bem juntinhas, e a placentária é que tem animais, no caso os bovinos, cavalos, a placenta é do tipo epitélio corial. E nesse tipo de placenta, o sangue da mãe não tem contato com o sangue do feto. E aí, por causa que tem umas barreiras entre, então vamos supor, aqui você tem a célula sanguínea do feto e o vaso sanguíneo do feto e o vaso sanguíneo da mãe. E aí aqui é uma barreira que faz com que não tenha contato entre o vaso sanguíneo, entre o sangue do feto e o da mãe. Já no caso do placenta de humanos, você tem um contato entre a placenta, entre o vaso de mãe e filho. E aí você consegue essa passagem, essa troca, coisa que não acontece quando é a placenta de boi, de cavalo, essas coisas, esses animais. Ou seja, as substâncias químicas de baixo peso molecular lipossolúvel consegue atravessar por difusão simples. Isso quando é a placenta humana. Só que muitas vezes, para a mãe, aquele medicamento vai ter um efeito, na maioria das vezes vai ter um efeito mais baixo, e na criança vai ter um efeito maior. Então, a forma com que reage no corpo é diferente. E aqui eu trouxe a ilustração dos tipos de placenta, no caso aqui é a humana, que você tem contato de mãe, o contato de vasos sanguíneos de mãe e filho, já no do bovino, equino você já não tem, a do tipo epitélio corial. E aqui a gente tem os transportes pela membrana. Então, quando eu estava falando das barreiras, muitas vezes, por ela ser impermeável, como eu mostrei, elas precisam do auxílio desses transportes. Eu não vou entrar em muito detalhes desses transportes, porque é um assunto que a gente vê no terceiro ano do ensino médio, é um assunto que a gente vê na Fisiologia 1,
Então, basicamente, a gente tem o transporte passivo, tem o transporte ativo, tem os processos de fagocitose e pinocitose, e esses transportes, eles vão meio que auxiliar essa passagem de íons, ou às vezes substâncias muito grandes que não conseguem passar pela barreira, ou seja, como eu falei na aula de farmacodinâmica, essas moléculas carreadoras, esses transportes de membrana vão servir como um Uber para esse fármaco, por diversas substâncias, às vezes não só fármaco, ou às vezes outras substâncias que tentam entrar. E aí, uma coisa que é importante falar é que fármacos que são mais lipossolúvel, eles são mais fáceis de absorver. Muitas vezes eles nem precisam do auxílio de um transporte. Já quando os fármacos são hidrossolúveis, eles são impermeáveis. Eles vão precisar do auxílio desse transporte. E aproveitando esse assunto de solubilidade, a gente vai falar de pH. Então, o pH, ele vai influenciar diretamente a absorção de medicamento, uma vez que o fármaco, ele vai ser constituído ou de uma base fraca ou de um ácido fraco. E aí, no caso, a gente tem uma constante de dissociação que mostra quando o fármaco ele está 50% ionizado e 50% ionizado quando em ambiente aquoso. Mas para que eu preciso saber isso? Por que eu vou saber pH, absorção? É porque através dessa constante de dissociação em que você joga nessa conta, você consegue saber se em meio aquoso esse fármaco ele é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Porque a solubilidade desse medicamento tem a ver com absorção ou não. Se o medicamento ele é lipossolúvel, ele vai ser mais fácil de ser absorvido. Se ele é hidrossolúvel, ele vai ser mais difícil de ser absorvido. No caso de passagem pelas membranas, ele vai precisar de um transporte para ele conseguir passar. Então, por isso que é muito importante essa influência do pH na absorção. Então, aqui, quando a gente vê a constante de dissociação, esse HA é a forma molecular do íon. E aqui é a forma dissociada. Agora, fechando a parte de absorção, eu vou dar uma revisada em vias de administração. A gente já estudou na segunda semana de aula, mas agora as vias de administração é mais focada na parte de absorção. Então, a via intravenosa, ela não vai ter absorção, porque ela é diretamente, uma vez que você aplica ela não precisa de absorção, por causa que ela cai direto na corrente sanguínea. Então, ela não tem, ela é direto no sangue. A intramuscular, no músculo, a gente tem muito capilares, ou seja, ela é muito vascularizada. Então, quanto mais vascularizado, maior absorção, mais rápida a absorção. A subcutânea, ela é o contrário da intramuscular. Ela tem muito pouco vasos, ela tem muito pouco capilar, então ela tem uma vascularização menor. Então, a absorção vai ser pequena. A oral, ela sofre absorção intestinal, estomacal, e ela a absorção dela vai depender do tipo de medicamento. E a retal é aquilo que a gente discutiu naquele esquema, que ela não tem efeito de primeira passagem, então ela não vai passar pelo sistema porta-hepático. E aqui a gente mostra a ilustração das vias, né, a intramuscular, no músculo, muito irrigada, a subcutânea muito pouco irrigada, então uma absorção mais devagar, a subcutânea, a endovenosa e a intradérmica, mas as principais é essas que eu mostrei. Agora, com relação à biodisponibilidade. A biodisponibilidade e a bioequivalência, elas também entram dentro de absorção, uma vez que elas estão relacionadas à quantidade de medicamento e onde que ele vai agir, o local de ação dele. Então, a gente tem aquele gráfico que eu mostrei na farmacodinâmica, que a gente tem a concentração, só que agora, no lugar de tempo, no lugar de dose, a gente tem o tempo.
Então, ou seja, a velocidade de absorção do medicamento é o tempo que ele vai chegar no pico, no platô, e aí, através dos variáveis de velocidade, de tempo e o pico de absorção, você consegue definir a posologia e a dosagem. Quanto de medicamento que eu vou ter de acordo com o tempo que esse medicamento ele vai ser absorvido. Se ele é absorvido em 2 horas, então o tempo que eu vou jogar na dosagem dele, na posologia dele, vai ser de acordo com essa velocidade que ele tem. Essa velocidade e esse tempo que ele tem de absorção. Então, por isso que é muito importante essa parte de disponibilidade. A bioequivalência ela é um teste que você faz para ver, você compara formulações de um genérico com o semelhante, um medicamento quando ele é semelhante. Agora a gente vai entrar na distribuição, eu finalizo a parte de absorção e entro em distribuição. Então, a distribuição é quando o medicamento ele sai da corrente sanguínea e ele vai para o local de ação. E isso vai depender muito de diversas coisas. Por exemplo, então, gente, voltando, melhor dizendo, a distribuição, ela vai sofrer, tipo assim, ela vai depender, tipo assim, do grau da vascularização, do local de ação. Então, assim, por exemplo, o pulmão e o coração, eles têm maior vascularização, chega mais sangue. Então, no caso, esses órgãos vai chegar mais rápido. Além disso, eles estão em regiões centrais. Então, órgãos de região central chega mais rápido que órgãos periféricos. Ele vai depender da ligação com proteínas e ele também vai depender da lipossolubilidade e hidrossolubilidade. Ou seja, com a solubilidade do fármaco. Então, assim, o grau de vascularização, como eu falei, então, órgãos mais irrigados vai chegar mais rápido, então, no local de ação, e concentração dos diferentes tecidos, então, assim, tecidos que têm maior afinidade, ligações de proteínas plasmáticas e grau de ionização e solubilidade, que é o que eu falei, se é mais lipo ou hidrossolúvel. Agora, com relação à meia-vida de eliminação, que está relacionada à distribuição. Então, o que é a meia-vida de eliminação? Então, vem aquilo que eu expliquei na farmacodinâmica, novamente, do gráfico e da janela terapêutica. Então, quando eu tomo remédio, ele tem uma meia-vida, que nem os hormônios têm uma meia-vida no meu organismo. A meia-vida é quando esse medicamento, a concentração dele está em 50%. Então, de 100%, que é o total, ele está na metade. Então, por exemplo, os antibióticos, a gente toma de 8 a 8 horas. Então, a meia-vida dele é 4 horas. Então, é muito importante você saber essa meia-vida de eliminação, uma vez que se você tem um gráfico, você tem a concentração, você tem o tempo. E aqui, por exemplo, no gráfico, está na metade, porque é meia-vida. Absorção pós-absorção. Então, se eu tomar o medicamento além da janela terapêutica, eu vou ter um efeito tóxico. Se eu tomar embaixo, não vai ter efeito, vai ser muito ineficaz. Então, a meia-vida de eliminação tem a ver com a janela terapêutica, tem a ver com o medicamento, ele não vai sofrer um processo tóxico no corpo, ou ele não vai ser ineficaz. Então, para evitar uma dessas duas constantes, você estuda a meia-vida. Ou seja, a meia-vida é o período que ele vai manter as concentrações plasmáticas e a partir disso você sabe a frequência que você vai tomar esse medicamento. De quanto tempo tomar? Tem medicamento, você vai tomar de 12 em 12 horas, dependendo da meia-vida dele. Já tem outros medicamentos que é menos tempo, você tem que tomar de 6 em 6 horas. Os antibióticos você tem que tomar de 8 em 8 horas. Então, cada medicamento
ele vai ter uma meia-vida diferente do outro. E essa meia-vida é importante justamente por causa da janela terapêutica. Agora, finalizando a distribuição, a gente vai para o terceiro processo, que é a metabolização. Então, a gente teve a absorção, a gente passou pela distribuição e agora a metabolização. A metabolização, na maioria das vezes, ela vai acontecer no fígado, como eu mostrei aqui. E aí, ela vai ter duas fases. Então, a metabolização, também chamada de biotransformação, é a transformação química desse medicamento para deixar ele mais hidrossolúvel na parte de eliminar. Porque a maioria dos medicamentos, eles são eliminados através da urina no rim. E no rim, é mais fácil ele receber o medicamento na forma hidrossolúvel do que ele receber na forma lipossolúvel. Porque, às vezes, se ele receber na forma lipossolúvel, o rim não vai conseguir excretar isso no processo de filtração, reabsorção e secreção. Então, a biotransformação, ela vem meio que auxiliando, modificando a estrutura desse medicamento na hora de chegar no rim, o rim conseguir excretar ele sem problemas. Então, no processo, você vai ter duas fases em que esse organismo ele vai sofrer reações de enzimas que vão fazer um processo de oxidação, de redução, de hidrólise para transformar a estrutura desse medicamento. Então, no fígado, a gente vai ter, no retículo endoplasmático liso, a gente vai ter enzimas, e essas enzimas que vão fazer esses processos que eu falei, de oxidação, de redução de hidrólise. Alguns medicamentos vão passar só por essa fase 1, que vai ter esses 3 processos. Já tem medicamento que só a fase 1 não adianta, ele vai ter que passar para a fase 2, onde vai ter o processo de conjugação desse medicamento. Aqui é os locais de biotransformação. Eu quis colocar esses outros órgãos para não falar que acontece só no fígado. Eu falei que é principalmente no fígado, mas pode acontecer dele sofrer esse processo no rim, no pulmão, no sangue e no trato gastrointestinal. Mas a gente tem que ter em mente que a maioria dos casos, essa biotransformação vai acontecer no fígado. E aí, a fase 1. A fase 1 vai ter o processo de oxirredução e redução, em que aquelas enzimas do retículo endoplasmático liso dentro do fígado vai modificar a estrutura química do fármaco, porque o nosso objetivo é deixar ele mais hidrossolúvel. Então, no processo de biotransformação, o fígado, as enzimas pegam aquele medicamento que está mais hidrossolúvel e, através dessas enzimas, começa a série de processos, oxida, reduz, para fazer com que ele fique mais hidrossolúvel. E aí, depois, ele vai sofrer hidrólise, em que as enzimas, né, através da água, fazer essa quebra do fármaco, fazer com que ele fique grande e polar, para, no final, inativar ele. Ou vai ativar, ou vai inativar. E aí, depois desse processo, já vai para o rim. E tem outros medicamentos, dependendo da estrutura dele, que ele vai precisar passar para a etapa de fase 2, em que vai ter a conjugação. No processo de conjugação, ele vai passar por glicoronização. Esse processo de glicoronização, nem todos os animais fazem. O gato, por exemplo, ele não vai conseguir fazer esse processo de glicoronização. Depois desse processo, vai ter uma acetilação. Depois da acetilação, vai conjugar esse fármaco com glutionina, com glicina, com sulfato. E, por último, a gente vai ter a metilação. Agora, finalizando, a gente vai para o último processo, que é o de excreção. Então, a excreção, ela pode, como eu falei, ela pode ser feita ela é principalmente feita pelo rim, e aí ele pega medicamentos que são hidrossolúveis, então por isso que a gente tem aquele processo de metabolização, porque o rim, ele vai fazer o processo em medicamentos que são hidrossolúveis. Então, medicamentos que são lipossolúveis, ele não
infelizmente, ele não vai conseguir ou vai ser mais difícil para ele. Então, por isso que a biotransformação, ela vem antes transformando o medicamento para ele ser excretado. E por isso que aí tem aquela série de processos de fase 1 e 2 de oxidação, de redução, de hidrólise, de conjugação, de metilação, para transformar ele em dissolúvel. Aí, no fígado, através da bile, também ocorre, que a gente vai ver. No pulmão, é mais em medicamentos voláteis. Pela pele, é quando é uma baixa concentração de medicamento que é feita. Muito medicamento, a gente vê que quando a gente sua, a gente sente um cheiro. E no caso de animais de produção, no caso de vacas, pode ocorrer de sair no leite, e a gente vai ver lá os casos de mastite. E as aves, você tem o ovo, e no caso a gema pode ocorrer de ter uma excreção ali. Então, começando com a excreção renal. Então, aqui a gente tem o rim, e aí no rim a gente tem esses 3 processos de filtração, reabsorção e secreção. E aí, na filtração, você vai filtrar os medicamentos que não são ligados às proteínas das membranas plasmáticas. Posteriormente, e assim, na excreção, o objetivo é você pegar esse medicamento da corrente sanguínea e mandar para o meio externo, jogar fora. Porque o medicamento ele não pode ficar a vida toda ali circulando no organismo. Uma hora ele tem que ser eliminado. Ele vai passar por uma secreção em que o fármaco ele vai sofrer uma reabsorção passiva. E depois ele vai ser reabsorvido no néfron. Então, aqui na filtração, os fármacos que não estão ligados às proteínas plasmáticas, eles vão sofrer uma passagem para dentro dos túbulos renais através de poros, lá dentro do glomérulo. Depois, no processo de reabsorção, aqui no processo de reabsorção, os ácidos e as bases fracas não ionizadas vão sofrer uma reabsorção e as moléculas no estado ionizado são passíveis para eliminação. E aí, no terceiro processo, de secreção, vai haver os ácidos e bases serão secretados do sangue, do capilar peritubular, para o líquido tubular. Então, isso foi a absorção renal. Agora, a excreção biliar. Agora, a excreção biliar. A excreção biliar, ela vai ser feita principalmente em fármacos que não sofreram absorção via oral, ou se não, aqueles que foram secretados diretamente para o trato gastrointestinal e que não foram reabsorvidos, sendo eliminados nas fezes. Então, elas vão atuar principalmente nesses casos. Aí aqui a gente tem um exemplo do processo de excreção biliar. Agora, finalizando a parte de excreção, a excreção no leite, ela é facilitada, essa excreção, quando o medicamento, justamente por medicamento, ele ter um pH diferente do leite. E o pH do leite é diferente do pH do sangue. Então, por isso que a excreção de medicamento, ela é mais rápida, ela é mais fácil. Aí, no caso, por exemplo, quando tem caso de mastite, aí você trata o animal, você dá um antibiótico, dá um remédio. Então, esse medicamento ele vai ser excretado através das glândulas mamárias no leite. E no caso, quando é em ovos, a deposição vai ser principalmente na gema, que vai formar essas camadas concêntricas, e a quantidade do medicamento
vai depender da fase de formação do ovo e da concentração plasmática, levando em conta as propriedades físico-químicas do medicamento. Então, quanto maior a lipossolubilidade da substância, maior a penetração na gema, por causa que vai estar relacionada a essa excreção. Então, foi isso, né? Qualquer dúvida, estou à disposição e obrigada.